pessoal, eu sou Fátima Carvalho, estou aqui no Pet Art com Lamax para mais uma aula de Killing. E nessa série eu estou sempre querendo trazer ideias diferentes para já despertar a criatividade em vocês e para mostrar que não precisa ficar preso àquelas primeiras forminhas do Killing, que é a gotinha, a folhinha, com aquelas mesmas peças misturadas e formando outras pecinhas, a gente ganha muito mais possibilidades de criação com o Killing. Então hoje uma sugestão de duas flores diferentes aqui, ó, que eu nem trouxe uma ideia exata para ser onde ela pode ser aplicada, porque pode ser de diversas maneiras. Eu posso aplicar numa caixinha, posso aplicar num caderno, posso aplicar numa tic-tac, ó, trouxe até uma ideia aqui, ó, tic-tac de cabelo para criança, tá? E aí, então são duas flores diferentes, para fugir daquela coisa da única florzinha com miolinho no meio e as pétalas em volta. Então são sugestões para despertar a criatividade em vocês mesmos, que já começaram com o Killing, que já estão querendo experimentar coisas novas. Para quem nunca fez, também a gente começa do comecinho aqui, dá para fazer junto, tá? Então a gente vai começar por essa aqui, ó. E essa aqui, ó, dá a impressão de que eu fui fazendo o passo a passo aqui, como se fosse uma mandalinha. Mas, na verdade, eu já criei uma forma diferente aqui, ó, em cada pétala, que depois eu vou juntar e formar essa daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Com a tirinha amarela, eu vou cortar o meio. A Lamax já vem com as tirinhas cortadinhas, tá? Então, é uma tirinha longa, que para esse caso aqui, eu vou cortar o meio, tá? Então, corta o meio. Vou enrolar, sempre na pontinha aqui, para ficar mais bonitinho o miolinho, enrolo. E aí eu vou escolher um tamanho aqui de círculo, porque toda vez que eu vou precisar de várias peças iguais, que é o caso aqui, eu não posso ter uma peça de cada tamanho. Então eu preciso de uma simetria aqui, eu preciso que as peças fiquem do mesmo tamanho. Primeiro eu fecho elas todas em círculo, para depois estar o formato, tá? E para isso tem esse gabarito aqui, ó, que já vem com as medidas aqui que eu vou colocando, e aí elas saem todas do mesmo tamanho, tá? Ela tem círculos, tem triângulo, tem algumas coisas que eu já crio aqui dentro do gabarito, tá? Então eu tiro aqui, colo e dou o formato de gotinha, tá? Aí, de novo, vou fazer mais um. Aí já vou fazer no vermelho, que é para formar a pétala diferente aqui, que a gente usa 3 pecinhas, tá? Então, corto aqui, vou enrolar. E aí essa parte vermelha é como se fosse um coraçãozinho, tá? Então, eu vou enrolar, enrolo, enrolo, vou soltar um pouquinho. E aí eu já vou formar aqui no gabarito, tá? O coraçãozinho. Então eu colo, vou escolher um tamanho aqui de círculo primeiro, para as duas peças ficarem iguais. Então eu vou fechar aqui. E aí eu dou o formato de gotinha, que depois eu vou encaixar aqui no... Opa, puxou demais. Ó, vou encaixar aqui para formar um coraçãozinho, tá? Ó. Então fechei em círculo, aí depois... encaixei aqui, que vai ser o meio coração, e depois eu vou completar com a outra parte aqui, com a outra metade da tirinha. Então aqui enrolei. Enrolo, enrolo. Vou soltar. Escolho aqui o tamanho do círculo. Aqui no caso ele tá, como é para formar o coração, ele tá entre esses dois. Então eu vou colocar no maior, mas aí para completar ali o coraçãozinho eu vou dar uma puxadinha para ele diminuir um pouquinho, tá? Fecho aqui e aí vou encaixar aqui, ó. Então no próprio gabarito eu já tenho o coraçãozinho aqui, ó, tá? Aí eu vou unir as duas partes. Aqui pelo encontro das duas pecinhas. E aí eu já tenho um coraçãozinho aqui, tá? Só que aqui no caso eu não vou usar ele como coração, é uma outra pétala diferente. Então eu vou encaixar a amarelinha aqui, ó, tá? E aí eu vou ganhar uma outra pecinha diferente aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer mais uma pro miolo.
tirinha também pro miolo. Não, amarela não, vermelha, né? Tô até me confundindo aqui. Vermelha, que é o miolinho dessa florzinha aqui, como se fosse uma mandalinha, tá? Então, fecho aqui. Aqui já é o rolinho apertadinho, tá? Que eu não vou soltar. Então, eu posso pôr um pouquinho mais de pressão aqui, ó. Fechei. E sem soltar, eu já colo aqui, ó, tá? E aí eu venho com as que eu já fiz as outras aqui, ó. Então eu vou encaixando aqui, ó, pra formar a florzinha. Então eu fiz várias peças daquela, que é um coraçãozinho, né, com duas pecinhas vermelhas e mais uma gotinha amarelinha aqui. E vou dar a volta aqui e vai formar como se fosse uma mandalinha aqui, ó, tá? Essa aqui eu fiz depois com um pouquinho maior, que acho que eu usei a medida um pouquinho maior aqui, ó, tá? Isso aqui também é o princípio da mandala, então se eu quero crescer esse círculo, eu posso continuar e inventando novas peças aqui, ó. E aumentando aqui, vou inventando uma mandala, tá? Mas nesse caso aqui é só uma florzinha que eu vou poder aplicar depois, onde eu quiser. E uma sugestão é na tic-tac aqui, ó, tá? E aqui eu posso pôr cola quente, cola de silicone. Aí eu grudo aqui e tenho uma ideia aqui para aplicação dessa florzinha. Aí tem uma outra florzinha aqui que a gente vai fazer, que ela é composta também por várias partes, ó. Então não vou ficar só naquele básico da primeira florzinha, que é o miolinho com as pétalas em volta. Nesse caso aqui ela vai ter várias partes. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma tirinha. E nesse caso aqui eu vou fazer um anel, eu não vou usar ela enroladinha, tá? Então o que eu vou fazer para montar isso? Eu posso, se for pequenininho, ó, posso usar o cabo da ferramenta, posso usar um tubo de batom ou posso fazer com as mãos mesmo, tá? Então eu dou uma ajudada aqui no papel, vincando aqui para já começar com o formato de círculo e vou puxando aqui, ó, que eu quero um anel aberto, eu não quero um rolinho fechadinho, ó. Tá? Então eu venho aqui, vou puxando até as voltinhas se encontrarem e aí quando eu tenho o tamanho do anel que eu preciso, eu fecho aqui, ó, tá? Então aqui, um anel. E aí quando eu sei que eu quero vários do mesmo tamanho, sempre aquela ideia de que primeiro eu fecho os círculos, depois eu dou o formato para eles ficarem todos do mesmo tamanho. Então aqui eu já estou com eles prontos, adiantados. Aí nesse anel aqui, o que eu fiz? Eu dei o formato de pétala. A mesma coisa que eu faço nos rolinhos fechadinhos, que eu dou formato de pétala, de folhinha, eu posso fazer no aberto, tá? Com a possibilidade de trabalhar dentro dele. Então aqui eu já posso brincar dentro dele e formar outras coisas. Eu posso pôr outra figura aqui dentro, ó. Posso ir brincando, ó, que eu já tenho uma pétala diferente que me daria uma outra flor, ó. E posso inverter. Então é isso que eu quero que vocês comecem a despertar em vocês. A ideia de criação, tá? Então aqui, ó, dentro desse rolinho aberto, eu consigo já criar uma porção de outras coisas. Nessa ideia aqui, a gente só vai sobrepor. Então o que eu vou fazer? Um maior, depois eu venho com outro rolinho menor, que é a mesma coisa, ó. Eu vinco, eu dou uma ajeitadinha no papel aqui, que ele já pegar o formato de enrolar, vou puxando até o tamanho que eu quero. Então eu quero um pouquinho menor para ela ficar dentro do outro anel, tá? Aí também fecho aqui e aí eu vou colocar um dentro do outro assim, ó, tá? Aqui eu já trouxe adiantado, então a gente vai dando formato. E aí para colar um dentro do outro é só que cola na face aqui onde vai encontrar e vou colocando aqui, ó. Uma, duas, três, são 5 pétalas, tá? 4 e 5. Então aqui, ó. 5 pétalas, tá?
que eu vou juntar aqui. Sempre que eu tenho peças soltas, eu sempre tento trabalhar numa base como essa aqui, ou num vidro, num acetato, porque se eu trabalhar em cima do papel pode escorrer um pouquinho a cola e aí vai pegar no papel, depois não vai dar certo o trabalho. Então quando eu quero peça solta, eu sempre trabalho numa superfície lisa e passo cola só nos encontros das pecinhas aqui, tá? Então aqui, ó, vou juntar aqui, 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 só nos encontros, tá? Não passo cola embaixo aqui para não pegar na base. E aqui. Então aqui eu já tenho a primeira camada da minha florzinha aqui. Aí eu venho com outra camada que é a mesma coisa, o mesmo ar aberto, só que menorzinho, tá? Eu usei meia tirinha e fiz a mesma coisa. Nesse caso aqui eu já poderia usar o cabo da ferramenta aqui como base, ó, para eu formar meu anelzinho. Então aqui, ó, eu posso colar aqui e eu enrolo no próprio cabo da ferramenta porque eu tenho uma pecinha menorzinha, ó, tá? Então aqui, fechei e tenho a pecinha menor aqui que eu vou colocar dentro aqui das outras duas que eu já fiz, ó. Ah, mas nesse caso aqui, ó, eu vou querer mais um detalhezinho, ó. Tá vendo aqui que tem uma voltinha aqui, um diferencial? Onde que eu vou fazer isso? Naquele frisador. Então, além dessas camadas, né, de vários tamanhos de aro aberto aqui, eu ainda quero um outro diferencial que é um frisadinho aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar meia tirinha, vou cortar aqui, vou passar pelo frisador, ó. O frisador é esse aparelhinho aqui, em que eu giro aqui, passo a tirinha por dentro, ó, e ela sai onduladinha do outro lado, ó. E aí eu vou colar em volta daquela primeira pecinha que eu já tinha feito, ó. Então eu vou colando aqui. E aí se eu vejo que não vai dar uma volta completa de novo, eu corto aqui, tá? Na pontinha. Sempre que a peça tem pontinha, é legal você dar o acabamento e cortar nessa pontinha, tá? Ó, então aqui, mais uma vez, girou, e aqui eu vou contornar a pecinha que eu já tinha feito aqui, ó, tá? Aqui, aí posso passar cola só na primeira pontinha aqui, não preciso passar cola por toda a extensão da tirinha não, tá? E vou dando volta aqui, ó. Não dá uma volta completa, eu corto o excesso aqui, ó. Aqui duas, vamos fazer mais três. Aqui. Então sempre meia tirinha, tá? Que eu vou passar pelo frisadorzinho aqui, ó. Já frisar todas. Esse é um detalhe que quem ainda não conhece, a hora que observa, fala, nossa, mas como faz essas voltinhas aqui diferente com o papel? É esse aparelhinho aqui. É um diferencialzinho que você vai ganhar no trabalho. Eu corto e colo aqui e vou colocar por dentro daquela que eu já tinha aqui, ó. Então, tá vendo que já dá um detalhezinho diferente, ó? Duas, três, mais duas. Aqui. O miolinho com esse frisadorzinho fica muito bonitinho. Fazer uma margarida com o miolinho amarelo frisadinho e as pétalas brancas em volta. Então, o que eu quero nessa aula é que vocês comecem a criar flores diferentes, formatos diferentes, é despertar a criatividade mesmo, porque o quilling é isso, é criatividade e paciência, né? Porque não dá pra fazer quilling com pressa, a gente tem que ter paciência e ir fazendo com todo carinho, moldando e estudando como é que eu vou criar aquela figura. Acho que é um exercício assim mesmo, uma terapia, né? Muita gente
que às vezes está em casa, sem o que fazer. É uma técnica barata que você não precisa investir muito, são poucas as ferramentas, o papel, e já dá para começar a trabalhar e inventar uma porção de outras coisas. Se você já trabalha com outras técnicas também, o que ele vem, né, como um diferencial nas suas lembrancinhas, na sua caixa, no seu trabalho de cartonagem, de MDF, acho que é mais uma ideia que só vai acrescentar no seu trabalho, né? E aqui uma ideia de um miolinho sobreposto, tá? Então, ao invés de fazer o miolinho no centro, na mesma altura, eu vou fazer um miolinho por cima aqui, ó. Também a tirinha, enrolei e vou fechar aqui. E aí, ao invés daquele miolinho que vai no centro, como essa outra aqui, eu vou com o miolinho sobreposto aqui, ó. Tá? Isso aqui já poderia fazer um colarzinho, já poderia fazer uma mandala num pêndulo e ir crescendo esse círculo aqui. Então são sugestões de florzinhas que vocês podem aplicar de diversas maneiras e a intenção é que vocês comecem a criar as florzinhas de vocês. Então eu tenho aqui, por exemplo, 3 pecinhas aqui, ó. Se eu juntar, ao invés de usar uma única pétala, como a gente costuma ver, eu vou juntar 3 aqui e vou formar uma pétala diferente composta por 3 partes, ó. Então não tem fim, né, de criar, a gente tem que ir inventando e inovando, e essa aqui foi uma sugestão de criação de flores um pouco diferentes daquela, né, dessa aqui que geralmente a gente faz, que a gente vê, que é o miolinho com as pétalas em volta. Então são florzinhas um pouquinho diferentes que já vai acrescentar, que vocês podem aplicar de diversas maneiras. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente volta com mais uma série de peças cada vez mais elaboradas. E para quem está descobrindo esse mundo do quilling, já ir exercitando novas ideias, tá? Espero que vocês tenham gostado.